Oi, tributos! Neste vídeo eu irei explorar um possível significado para o título original de Jogos Vorazes, em inglês The Hunger Games. Em tradução livre, ficaria algo como Os Jogos da Fome. Esse nome original deixa margem para várias interpretações, um pouco diferentes das do título em português. E o que esse nome representa? Irei compartilhar com vocês o que eu penso a respeito logo depois da vinheta. Hoje vou falar sobre uma trilogia que eu amo demais. Jogos Vorazes foi uma das minhas sagas preferidas na época em que eu a li pela primeira vez, cerca de 10 anos atrás, e eu continuo curtindo muito toda vez que releio. A escritora, Suzanne Collins, tem uma prosa fluida e envolvente que prende a gente na história do início ao fim. Para quem não conhece a trilogia, aqui vai uma pequena contextualização. A narrativa é em primeira pessoa, ou seja, a história é contada do ponto de vista de uma garota, Katniss Everdeen, que tem 16 anos e vive em um país distópico chamado Panem. Pessoalmente, eu gosto muito de narrativas em primeira pessoa, e esses livros fazem a gente entrar com tudo na cabeça da Katniss. Enquanto eu leio, eu me sinto como se eu realmente fosse ela. A história então se passa nesse país distópico. Ele é chamado Panem e estaria geograficamente onde hoje é a América do Norte e historicamente está num contexto pós-apocalíptico que dá a impressão de ser um futuro potencial para o nosso mundo real. Na época em que se passam os 3 livros principais, o país é dominado por uma metrópole tecnologicamente avançada, chamada de Capital. Essa metrópole realiza anualmente os Jogos Vorazes, uma competição que serve para evitar que a população volte a se revoltar contra a capital, como aconteceu décadas atrás. Os jogos são um lembrete do poder da capital. Um garoto e uma garota entre 12 e 18 anos de cada um dos 12 distritos do país são selecionados para participar através de um sorteio chamado de colheita. Esses escolhidos, chamados tributos, devem entrar em uma arena enorme construída para sediar a batalha que eles deverão travar até a morte, até que reste apenas uma pessoa sobrevivente, que terá a vitória. Todo o processo, desde a colheita até a vitória do tributo sobrevivente, é televisionado e assisti-lo é obrigatório, sendo também obrigatório tratar tudo isso como uma festividade, um grande evento esportivo, nas palavras de Katniss. Tudo, claro, sob ameaça de morte para os cidadãos dos distritos, enquanto todo o evento é de fato visto como diversão e entretenimento pelos moradores da capital. Esse é o cenário geral. Os livros de Jogos Vorazes foram a minha introdução ao gênero literário de distopias. Eu me apaixonei de cara e aprecio muito até hoje esse tipo de narrativa. Se você ainda não leu e se interessa por esse estilo, ou tem curiosidade em saber se vai curtir, fica aqui minha indicação de leitura. Para quem não conhece o termo, parafraseando o que encontrei na Wikipédia, distopia é como uma antítese da utopia, e a utopia seria um lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Ou seja, distopia é um lugar, época ou estado imaginário em que se vive sob condições de extrema opressão, desespero e privação. São geralmente caracterizados por totalitarismo ou autoritarismo, com o controle opressivo da sociedade, por anarquia, ou seja, desagregação social, ou por condições econômicas, populacionais e ou ambientais degradadas ou levadas a extremos. Distopias são muitas vezes um tipo de aviso ou de sátira de aspectos culturais e sociais da realidade de hoje, extrapolando limites ao máximo. Por isso, uma distopia está intimamente conectada à sociedade atual, real, de forma diferente das utopias. Outras distopias literárias muito famosas que eu também indico são Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley, 1984, por George Orwell, Fahrenheit 451, por Ray Bradbury, e O Conto da Aia, por Margaret Atwood. A título de curiosidade, muitas narrativas cyberpunk, comuns em mangás, animes, filmes e jogos, por exemplo, se passam num futuro distópico. Dado esse contexto, logo vamos ao assunto principal, mas antes, um aviso. A partir daqui, teremos pequenos spoilers,
mas eu produzi este roteiro cuidadosamente buscando não prejudicar a experiência de alguém que venha a ler pela primeira vez depois de assistir a este vídeo. Há pequenos spoilers da trilogia principal e mais à frente também vai ter um do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o spin-off ambientado 64 anos antes dos 3 livros principais, quando Snow ainda era jovem. Pode deixar que terá outro aviso à frente quando chegarmos à parte do spoiler de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Assim, caso ele ainda esteja faltando na sua lista de leitura, você poderá pular essa parte do vídeo. Vamos lá? A minha interpretação é de que o nome The Hunger Games se refere ao sistema de opressão e controle que a capital exerce sobre os distritos de Panem. São uma espécie de jogos políticos de manipulação de massas por meio da fome. O evento anual em que as crianças representam seus distritos e duelam até a morte, o qual também é assim chamado, seria em realidade apenas a epítome desse sistema. Assim, a meu ver, o título descreve as bases desse modelo distópico criado por Suzanne Collins e não apenas a competição dos 24 tributos. Essa ideia começou a se formar na minha mente quando eu percebi que a maioria dos tributos passa muito menos fome durante os jogos do que no seu dia a dia antes de irem para a capital. A fome referida no título não representa muito bem a realidade que eles encaram durante a competição, mas descreve muito bem a estratégia política de controle social que garante o funcionamento desses jogos anualmente. Estratégia essa que garante também a manutenção da relativa ordem social estabelecida em toda Panem. Vou desenvolver melhor a ideia a seguir. A condição de extrema pobreza e de fome vivenciada pelos habitantes dos distritos permeia e molda toda a narrativa da trilogia, sendo uma realidade diária desesperadora para o povo de Panem. Para quem não leu ou não se lembra, é descrito que as pessoas trabalham em condições análogas à escravidão, e basicamente o que elas mais desejam é apenas não morrer de fome ou alguma outra necessidade. Naquela sociedade, famílias grandes são comuns, mesmo não havendo estrutura familiar adequada para isso. Imagino que não havia facilidade de acesso a métodos anticoncepcionais naquele contexto ficcional, pois a vida diária é descrita como sendo caracterizada por uma escassez de tudo: alimentação, saúde, abrigo, entretenimento, enfim, tudo que é vital para uma qualidade de vida mínima, tudo isso é escasso. Essa parece ser a realidade cotidiana para os 12 distritos, ainda que para alguns mais do que para outros. O contraste com a capital é escancarado. Na capital, os habitantes levam uma vida de excessos. Um momento que ilustra muito bem essas desigualdades extremas é quando Katniss vai a uma festa na capital e descobre que as pessoas lá, quando já empanturradas com as inúmeras comidas deliciosas servidas, induzem o vômito para conseguir comer ainda mais, horrorizando-a. Nesse contexto, não se torna absurdo imaginar famílias criando crianças carreiristas, crianças criadas para serem tributos nos jogos. Afinal, se ganhassem, essas crianças podiam melhorar a vida de toda a sua família, e se morressem, seriam menos uma boca para alimentar. Desesperados pela fome e com o instinto de sobrevivência guiando suas decisões, muitas pessoas daquele contexto são levadas a situações dramáticas. Um exemplo é o funcionamento do sistema de tésseras. Cada pessoa, elegível para ser sorteada na colheita, tem direito de fazer uso desse sistema, recebendo rações alimentícias mensais em troca de aumentar o número de vezes em que seu nome irá constar no sorteio. Esse sistema faz com que as crianças, em contextos de ainda mais escassez, tenham uma chance maior de serem sorteadas como tributos. Dessa forma, pela oportunidade de matar a sua fome de hoje, as famílias de diversos adolescentes aceitavam aumentar drasticamente as chances de suas sentenças de morte chegarem amanhã. Com isso, mais uma vez, a fome que o povo vivencia está sendo manipulada. Neste caso, de forma que as chances de se tornarem tributos não sejam iguais. Essa reflexão me fez pensar nas sociedades reais de hoje em dia. Em 2022, a ONU anunciou que o Brasil retornou ao mapa da fome. A insegurança alimentar grave chegou a mais de 7% da população entre os anos de 2019 e 2021.
o que faz a gente pensar sobre a fome como uma estratégia de controle de massas, né? Mas enfim, vamos voltar ao contexto político-social de Jogos Vorazes e não da vida real. A seguir, spoiler de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Com esse livro, fica evidente que na capital as pessoas já vivenciaram a extrema fome também, num passado relativamente recente, em situações drásticas enfrentadas no contexto de guerra contra os distritos. Isso nos leva a entender que os políticos e as pessoas mais influentes da capital, as grandes mentes por trás do governo e dos jogos, sabem em primeira mão o potencial de controle de massa que a fome tem, pois sentiram na pele o enorme desespero que a fome pode induzir, a ponto de fazê-los passar por cima de noções fundamentais de ética, moral e de princípios. Na minha interpretação, os jogos são um produto do sistema de controle de população por meio da fome. A ordem social estabelecida se dá por meio de um sistema totalitário cuidadosamente planejado, de forma a manter as massas controladas pela fome, a tal ponto que se torna aceitável situações tão absurdas quanto a de ter suas crianças obrigadas a duelar até a morte. Acredito que grandes revoltas não acontecem mais cedo em Panem porque os cidadãos entendem que a oportunidade de alimentar pelo menos um pouquinho mais todas as suas crianças por meio das tésseras compensa o sacrifício de apenas 23 delas anualmente na competição. Afinal, sem as tésseras, muitas mais morreriam de fome. Então as pessoas aceitavam o sacrifício das 23 crianças pelas milhares de outras que poderiam ser salvas, mesmo com a chance de uma ou duas das 23 crianças serem suas próprias filhas e filhos. Assim, entendo que a competição anual, chamada de The Hunger Games, não leva esse nome por causa da eventual fome enfrentada pelos tributos durante os jogos. Na realidade, entendo que essa competição é uma ferramenta importante do sistema de controle geral que a capital tem sobre os distritos. Sistema esse caracterizado pela fome. E seria esse sistema que realmente origina o nome The Hunger Games, tanto da competição quanto do livro e da trilogia. É isso, vou parando por aqui minhas reflexões dessa vez. Me conta, o que você acha? Faz sentido essa reflexão? Você tem outra ou outras interpretações para esse nome? Tem algo para complementar ou para discordar? Me conta aí nos comentários. Quero saber o que vocês pensam, porque é sempre um prazer enorme compartilhar as ideias levantadas pela Suzanne Collins. Um ponto muito cativante das distopias ainda é que elas nos fazem pensar sobre o futuro da nossa sociedade real e atual. Não deixe também de compartilhar este vídeo com alguém que possa gostar do conteúdo ou com aquela amizade que ainda não leu Jogos Vorazes e precisa de um empurrãozinho a mais para animar de mergulhar na leitura. E se você gostou do vídeo, por favor, curte e se inscreva no canal. Planejo fazer mais vídeos como esse no futuro, além de outros conteúdos sobre leitura, sagas, cultura nerd, reflexões sociais e culturais, dentre vários outros. Até o próximo. Tchau! Antes de realmente terminar o vídeo, eu queria destacar meu broche todo, meus brincos de todo. Vejam os detalhes. E meus livros, no fundo, que eu não sei se apareceram tanto.